Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu trago um pouquinho do meu comentário sobre o livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Esse livro aqui ele foi publicado no século XIX e ele é ambientado na época do final do Segundo Império, aqui no Brasil. E ele fala muito da formação da elite brasileira naquela época e também sobre a questão da formação dos aglomerados urbanos, né, da pobreza, como ela começou a se alocar ali na cidade do Rio de Janeiro. Então, o protagonista desse livro é o próprio Cortiço, retratado pelo autor, e essa estalagem, ela pertence ao João Romão, que é um português que veio para o Brasil e ele é muito ambicioso por uma ascensão social. Então ele começa a desenvolver, primeiro ele constrói esse cortiço com tábuas roubadas e materiais de construção roubados de outras pessoas, e ele termina no final, mais lá para diante da narrativa, ele se acaba com um incêndio. Mas então o João Romão, ele é um taverneiro, ele abre ali uma venda, ele herda na verdade do seu antigo senhor uma venda, do seu antigo patrão uma venda, né, uma taverna, e ali ele começa a construir ao lado do seu cortiço, e aí ele explora a população pobre que passa a morar no cortiço, que são as lavadeiras, que são os trabalhadores das pedreiras, que são as viúvas pobres, que são todas as pessoas pobres que não tinham condições de pagar o aluguel de uma casa, mas de uma casa mesmo. Então essas pessoas alugavam essas casinhas, que eram portinhas numeradas, cada uma numerada, e elas pagavam ali por mês uma quantia ao seu João Romão. Então o João Romão ele começa a enriquecer explorando essas pessoas que moram ali e compram na sua venda. Então, na verdade, todo o dinheiro que eles ganham com o seu trabalho de lavadeira, com o seu trabalho lá nas pedreiras, eles revertem tudo em aluguel e na compra de comida na venda do próprio João Romão, que é o dono do cortiço. E tem a presença da Bertoleza, que é uma negra que foge do seu senhor já com o dinheiro que ela juntou para comprar sua alforria, e ela vai para a venda do João Romão e ele a convence a dar a ele o seu dinheiro, que ele vai até o senhor dela e vai negociar a sua alforria. Só que ele engana essa coitada, ele pega o dinheiro para si, escreve uma carta de alforria lá, falsificada, entrega a coitada, e a pobre acredita e passa a viver com ele, trabalhando para ele lá na venda. Ela faz de tudo, ela trabalha de manhã cedo, cozinha para vender a comida lá, o almoço dos caixeiros, e vai dormir tarde da noite. Então, e ela pensa que é livre, então ela se juntou a ele para viver ali com ele, trabalhando. Na cabeça dela, ela estaria construindo alguma coisa junto com ele. Mas, na verdade, ele só estava explorando ela. Então, ela continuou sendo escrava, só mudou de patrão. Outro ponto, a presença da personagem Miranda, que é um português também. Só que ele representa um português que chegou muito antes. Ele se casou com a filha do patrão e aí ele se tornou um homem rico. Então, ele vai morar num prédio do lado do cortiço do João Romão. E lá de cima ele fica assistindo a vida miserável daquelas pessoas, que é descrita, o dia a dia desse cortiço, daquelas pessoas ali, é descrito como um organismo vivo, como se fossem animais mesmo, sabe? Como se fosse um organismo, as vísceras de um ser vivo, como se fossem vermes, assim, toda a narrativa há descrições minuciosas de cada personagem ali dentro, como se fossem animais. São pessoas comparadas a antas, pessoas comparadas a mulas, a éguas. Então, é muito interessante essa descrição. E ao mesmo tempo em que essas personagens, elas representam a caracterização do Brasil na época. Então, esse livro, ele representa-se de uma forma fantástica o nosso país mesmo naquela época. Então, o Miranda, ele se muda ali para o lado do cortiço, e o João Romão, ele começa a invejar o Miranda, porque ele quer ser rico também. Então, ele começa a querer competir com o Miranda. Então, ele começa a se vestir melhor,
E aí a sua inveja, ela se torna mais contundente quando Miranda adquire o título de barão. E aí então João Romão fica mordido da Silva, e ele quer porque quer agora ser visconde. Então ele se aproxima do Miranda, ele faz amizade, e até que surge a ideia e a possibilidade de ele se casar com a Zulmirinha, que é a filha do Miranda. Então pronto, para ele estava tudo perfeito, o seu plano estava perfeitamente arquitetado. Ele vai se casar com a menina, ele vai se chegar cada vez mais ao pai dela e vai receber o dote dela. Então assim, ele só quer enriquecer, enriquecer, enriquecer. Então o Miranda e o João Romão, na verdade, as suas pessoas, elas se complementam, porque elas representam ali a formação da elite brasileira no século XIX. E só que aí a Bertoleza, que é a negra que vive com o João Romão, passa a ser um empecilho aos seus planos, porque ele vai se casar com a menina lá, só que aí ele tem uma negra lá como amigada, então as pessoas não vão aceitar muito com bons olhos isso. O que é que ele faz? Ele começa a querer se livrar dela. E aí isso lá pro final já, que ele recebe a ideia do seu vizinho de devolver ela ao seu antigo senhor. Coitada, ela nem sabia que ainda era escrava, né? Outros personagens muito marcantes na história são a Rita Baiana, que é uma baiana que é lavadeira também lá no Rio de Janeiro, mora no cortiço do João Romão, e o Jerônimo, que é um português que trabalha na pedreira para o João Romão e mora no cortiço, só que ele é casado com a Piedade. E a Rita Baiana tem um relacionamento com o Firmo, que é um capoeira também. Também não, que é um capoeira. Ele não mora no cortiço, mas ele sempre está lá com ela, eles fazem rodas de samba na porta de casa. Então toda vez que a Rita Baiana fazia essas rodas de samba com o seu namorado lá, era uma maior algazarra, todo mundo adorava ela, então ela era uma pessoa extremamente comunicativa e muito carismática. Só que esse português, o Jerônimo, ele se apaixona pela Rita. E aí essa relação deles dois, esse apaixonamento do João Romão pela Rita é muito relevante, porque ele demonstra, a Rita, a sua caracterização, demonstra a caracterização, ela representa a caracterização da natureza brasileira. E o apaixonamento, o encantamento do Jerônimo por ela, ele fica enfeitiçado por ela. Espelha o fascínio do homem português diante da mestiço, diante da natureza brasileira. Importante é também a presença, o surgimento de um outro cortiço que aparece ali, que se dá nas vizinhanças do cortiço do João Romão, que é o Cabeça de Gato. Então, outros moradores, né, até porque essa população pobre, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Então, outro cortiço ele foi se construindo ali do lado. Então, começou a surgir uma rivalidade entre os seus moradores do Cabeça de Gato com os moradores da estalagem do João Romão. E isso aí deu muita briga, a narrativa conta brigas mesmo de porradas, de pancadaria, que teve polícia e tudo. Pro final da narrativa, o Cabeça de Gato, ele passa a se beneficiar do cortiço do João Romão. Por quê? Porque o João Romão, nessa sua gana de enriquecer, de ascender socialmente, ele de fato ele enriquece, ele começa a se vestir melhor. Depois que teve um incêndio, o João Romão decidiu reconstruir. Então ele fez mais andares e ele alargou ali o corredor, a varanda central do cortiço, fez um corredorzão. Ele fez andares e construiu mais casinhas para cima. Então de 100 casinhas foi para mais de 400 e tantas. Então ele mudou o nome de Cortiço do João Romão para Avenida São Romão. E então, claro, as pessoas... E aí ele subiu o aluguel, então as pessoas que ali moravam não conseguiam mais pagar o aluguel, então ele foi meio que selecionando o seu público. Vou ler um trecho que expressa muito bem essa transição de nível do Cortiço do João Romão. Como a casa comercial de João Romão prosperava igualmente a sua avenida, já lá se não admitiam assim qualquer perrapado. Para entrar era preciso carta de fiança e uma recomendação especial.
Os preços dos cômodos subiam e muitos dos antigos hóspedes, italianos principalmente, iam por economia, desertando para o Cabeça de Gato e sendo substituídos por gente mais limpa. Decrescia também o número de lavadeiras, e a maior parte das casinhas eram ocupadas agora por pequenas famílias de operários, artistas e praticantes de secretaria. O cortiço aristocratizava-se. Então aqui a gente vê essa aristocratização do cortiço e o João Romão selecionou os seus clientes, os perfil, e claro, essas pessoas que não podiam mais pagar o aluguel foram tudo para o Cabeça de Gato. Então assim, o cortiço mesmo, né, que é de pobres, e aqui passou a ser a Avenida do São Romão. Então esse livro é muito interessante porque ele retrata bem essa formação urbana do Rio de Janeiro no século XIX, retrata a formação da elite brasileira. E esse livro, ele representa muito bem a proposta do naturalismo, né? Que é tratar o ser humano com características fortemente biológicas, a questão mesmo do ambiente influenciando fortemente no comportamento do ser humano. O instinto mesmo, também uma exploração exaustiva dos nossos receptores sensoriais, né, da visão, do olfato, da audição, e então assim, do paladar. E esse livro ele é muito fácil de ler, a sua leitura ela flui naturalmente, só que por ela ser muito seca, ela é seca, ela não tem gordura, e ela é seca, ela é objetiva, então essa é uma escrita naturalista, é um romance fielmente naturalista. Então é muito interessante, leia, e você vai entender, vai compreender, e vai aprender, e vai vivenciar um pouco da sociedade brasileira ali no século XIX. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo o seu comentário se você percebeu outro aspecto ou está com alguma dúvida ou quer falar bem ou falar mal, qualquer coisa. Pode se expressar, fique à vontade, deixa aqui embaixo que eu vou responder, a gente vai conversar um pouco, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.